Olá, muito bom dia para você que está com a gente aqui no Portal Tomé Sul. Bem, hoje se inicia um novo quadro aqui no nosso programa, no nosso jornal, o Dicas de Saúde com a doutora Érica. Doutora Érica, que é nutricionista, e o nosso primeiro programa tem como tema a diabetes. Essa doença que é silenciosa e causa muito problema na saúde mundial. Dia 14 de novembro é o dia, que a Organização Mundial, a ONU, determinou para ser o Dia da Diabetes. E para falar hoje com a gente, a doutora Érica vai falar sobre o tipo de alimentação e como a diabetes atua na nossa vida. Doutora, muito obrigado. Tenho certeza que esse programa será um sucesso e eu fico feliz de estar aqui com a senhora. Sinta-se à vontade. E o que a senhora tem a dizer sobre a diabetes e qual o tipo de alimentação que podemos fazer para prevenir e também tratar a diabetes? Obrigado. Bom dia, Robson. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diabetes. Diabetes é uma doença muito silenciosa. Na verdade, a pessoa ela só sabe que tem diabetes se ela fizer algum tipo de exame. Enquanto a pessoa não faz aqueles exames periódicos, que o médico pede todos os anos, dificilmente ela vai saber se tem diabetes, a não ser que ela já esteja num estágio bastante avançado da doença, passando mal, alguma coisa assim, que ela vai descobrir que ela tem diabetes. O diabetes é uma doença que é um problema no pâncreas, que ele para de fabricar a quantidade adequada de insulina. A insulina ela é responsável por utilizar o açúcar que é liberado na corrente sanguínea. E quando tem esse problema, essa falta de produção, aí a pessoa desenvolve a doença chamada diabetes. Bem, doutora, eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores como se adquire, como é que a pessoa começa a ter a diabetes, se é através de alimentação ou também há casos hereditários. A senhora pode falar para a gente? Sim, existem dois tipos de diabetes, O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma condição genética, a pessoa já nasce com esse problema, E ela se desenvolve geralmente durante a infância ou início da adolescência. A pessoa só descobre logo no início, as sintomatologias que são muita fome, muita sede, muito cansaço, muita fadiga, E o diabetes tipo 2 já é uma doença que a gente chama adquirida, São os hábitos alimentares, o estilo de vida que leva a pessoa a ter a sobrecarga do pâncreas e aí sim desenvolver o diabetes tipo 2 no caso. Bem, a senhora acabou de falar que a tipo 1 é aquela que vem geneticamente, de família, de pai, de mãe, enfim. Mas então, o que eu pude ver, aqui nesse momento, é que a tipo 2, no caso, ela pode ser evitada. De que forma? Qual o tipo de alimentação? A senhora, como nutricionista, eu quero lhe perguntar como a pessoa pode ter uma alimentação que possa ajudar ela a não contrair a diabetes. Sim, certo. Verdade. O diabetes tipo 2, ele pode ser evitado, E muitas vezes ele pode, que a gente chama de prevenção, E muitas vezes a pessoa, mesmo que tenha algum fator de risco, ela pode vir a não ter o diabetes, se ela tomar alguns cuidados com a alimentação, Evitar excesso de açúcar, de gorduras, Manter o peso dentro adequado, dentro da faixa de normalidade. Uma coisa muito importante, Robson, é a circunferência da cintura, tá? A circunferência da cintura, ela é ideal de até 88 para mulheres e até 102 para homens, tá? Acima disso, significa que a pessoa está aumentando a quantidade de gordura a nível visceral, que é dentro dos órgãos mesmo, E isso é um fator de risco para desenvolver o diabetes também. Olha, há-se o comentário sobre o refrigerante, O refrigerante, eu acho que entre todos é o maior vilão que existe. O que a senhora pode dizer sobre o uso do refrigerante? A pessoa que ingere muito refrigerante tem tendência a ter a diabetes? Sim, com certeza. Um refrigerante, na verdade, ele tem uma quantidade muito grande de açúcar,
né? Aproximadamente 30% do refrigerante é açúcar. Quase a metade. Quase a metade, né? Um terço, né? Por exemplo, se você utiliza um copinho desse de refrigerante, né? Pelo menos 3 dedos desse copo aqui é açúcar. É açúcar, tão delicado. Então, doutora, como a gente está começando o nosso programa e outros programas, outros quadros com a senhora, né? A gente adota hoje a diabetes nesse primeiro programa. E já no próximo programa que a senhora virá aqui comigo, iremos falar sobre a campanha do Novembro Azul, né, sobre o câncer de próstata, que o Novembro Azul é para falar sobre esse assunto para nós homens, para tirar todo esse medo que os homens têm de fazer o exame, aquele negócio constrangedor. A gente vai falar no próximo programa. E também as pessoas podem pedir aqui, né? Qual assunto, o que é que você queria saber da doutora Érica como nutricionista, como é que você pode se alimentar, de que forma você pode se alimentar. A doutora Érica, que faz parte agora desse quadro do Portal Tomé Açu, e a gente agradece, mais uma vez eu lhe agradeço, um tipo de alimentação que eu queria que a senhora deixasse aqui para o telespectador e a telespectadora que possa estar fazendo em casa, que seja uma alimentação fácil, né? Barata em tempos de crise financeira que vivemos no mundo todo, haja vista que ainda estamos em uma pandemia. O que a senhora indica para o meu amigo e a minha amiga estar fazendo em casa para ajudar nesse combate à diabetes? O combate à prevenção, ela está em alguns alimentos, né, protetores que a gente chama. Os alimentos são ricos em fibras, né, como frutas, legumes, verduras, né, oleaginosas, né, o próprio feijão, arroz e feijão todos os dias na alimentação é muito importante, né, porque o feijão é rico em fibras também, né, e rico em proteínas, né. O que não pode é encher esse feijão de gorduras, né. Botar muito charque ali, calabresa, esses negócios. Calabresa, bacon, né, meu Deus. toicinho. Aí é uma tortura, né? Porque a gente pensa logo naquela famosa feijoada brasileira, sim, né? E vem, mas só que aí que está todo o problema. O feijão, como disse a doutora, ele é rico em fibras. E fibras ajuda, né, no combate contra a diabetes. Porém, se você já incrementar tudo isso no feijão, já passa a ser prejudicial. É isso, doutora? Sim, sim. Pois é. E alguns alimentos também, como castanhas, né, ajudam no controle do colesterol, né? Então, o colesterol também está bem associado ao desenvolvimento do diabetes. Então, se você mantém as suas quantidades, seus níveis de colesterol, triglicerídeo dentro da normalidade, né, você também, isso ajuda também a prevenir, né, o diabetes. O importante é fazer pelo menos 5 refeições diárias, né? Café da manhã, lanche da manhã, que pode ser uma fruta, né? Um suco de fruta, né? Tomando cuidado sempre com a quantidade de açúcar. O almoço, né? Arroz, feijão, uma proteína, uma carne, um frango, né? Evitando frituras, né? Um lanche da tarde, né? Pode ser até mesmo a merenda do paraense, né? Um café com leite, né? Evitando o leite integral, pode ser o leite desnatado, né? Com uma bolacha, ou então com pão, ou então com uma tapioquinha, sem exagero, não tem problema. Sim. Né? E o jantar, um jantar leve, né? Lembrando sempre de colocar, né, as verduras na forma de salada na alimentação, né? Isso ajuda bastante. Tá certo, então. Estamos aqui com a doutora Érica Felgueira, ela que é nutricionista, e como eu já falei no começo deste quadro, a partir de hoje a gente inicia uma nova trajetória com dicas de saúde com a doutora Érica. E já vou falando para você que aqui embaixo nesse vídeo vai estar o número, o contato da doutora Érica, porque ela também atende você na sua residência, ela presta esse atendimento e você pode entrar em contato com a doutora Érica, que ela vai estar atendendo você com todo carinho. Doutora, muito obrigado, né? Quero agradecer por essa parceria médico, portal médico, e nós podemos levar até os nossos telespectadores todas as informações de saúde, mantendo a saúde deles em dia e, claro, com uma profissional qualificada e dedicada que a senhora era. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Obrigada, Robson. E lembrando que qualquer dúvida pode estar colocando lá no portal, né, que a gente, à medida que vai passando os programas, a gente vai respondendo
essas dúvidas das pessoas. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Obrigada. E obrigado a você, meu amigo telespectador e minha amiga telespectadora. Até o próximo Dicas de Saúde com a doutora Érica Filgueira. Tchau, tchau.